Você acha que a gente é influenciado de alguma forma? Vocês acham que nós sofremos algum tipo de influência? Nós somos influenciados dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, na escola, na igreja. Eu queria discutir com vocês aqui alguns pontos rápidos antes da gente ir para a palavra. Então nós somos influenciados o tempo todo, inclusive desde a nossa infância, como eu falei aqui com o Davi. Quantos aqui não lembram de alguma história da infância que marcou? Né? Eu tenho algumas histórias da minha infância que me influenciaram, boas e ruins. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que eu estava no carro com o meu pai e meu pai acabou fechando outro cara numa avenida e esse outro cara bateu o carro num poste. E meu pai, ele não tinha um senso de honestidade ou de caráter muito bem formado, porque nunca foi cristão. Obrigado, Gabriel, Deus abençoe. E naquele momento, o cara bateu no poste. Eu tinha 12 anos. Meu pai falou assim, eu vou embora. Vou fugir. Meu pai fugiu. E eu lembro que dentro do carro, na época eu era católico, eu comecei a rezar uma Ave Maria. Não sei de onde que eu tirei isso na hora, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Comecei a rezar. E meu pai fugiu. Vocês acham que esse episódio me influenciou ou não? Com certeza me influenciou. A diferença é o que nós vamos fazer hoje com as influências que nós tivemos no passado. E eu colhi esses frutos. Né? Eu tive um problema muito grande com mentira, por exemplo. Antes de verdadeiramente me converter, eu mentia. E uma coisa interessante, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não existe influência passiva. Presta atenção. Não existe influência passiva. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhum tipo de atitude que seja passiva ao ponto de não te influenciar. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer, que eu sei que ficou um pouco confuso. Lá no Mão que Resgata, nós temos uma casa de recuperação para dependente químico, dependente de álcool e de drogas, e a gente faz um trabalho com aqueles meninos. Coincidentemente ou não, a maior parte dos meninos que estão internados lá, que passam por lá, eles não têm o nome do nome do pai no RG deles. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria daqueles meninos que acabaram se enveredando pelo mundo das drogas, eles não cresceram com os pais. Eles não tiveram nem o nome do pai no RG. O que isso significa? Que por mais que o pai ele tenha sido ausente a ponto de não influenciar, mesmo a passividade do pai influenciou aqueles meninos, de certa forma, a entrarem no mundo que eles estão. Vocês estão me entendendo? Então não existe influência passiva. Não adianta você falar assim, não, mas eu não disse nada para influenciar aquela pessoa ou deixar de influenciar. A influência já foi feita. Qual que é o maior meio ou veículo de influência que nós temos hoje? Internet. O que mais? Redes sociais. O que mais? TV. Vamos pegar tudo isso e vamos colocar no mesmo bolo. Então, internet, televisão, rádio. Algumas pessoas não ouvem mais rádio, né, mas algumas ouvem rádio ainda. Revistas. Tudo isso a gente vai chamar de mídia. Tá bom? Então, o maior veículo de comunicação, de influência que nós temos hoje é a mídia. Então, nós somos massivamente influenciados pela mídia. A doutrinação LGBT, por exemplo. Então, a mídia, eu diria que ela tem agora um objetivo muito grande, que é disseminar ideais como esse, como, por exemplo, o ideal do feminismo, religiosidade também. Quantos filmes por aí tratam nós, cristãos, como bobos, sem inteligência? Influência gera pertencimento. Quando você é influenciado por alguma coisa, parece que você começa a pertencer àquilo. A gente é tão influenciado pela Rede Globo que a gente pertence àquele mundo. Parece que a gente entra no mundo das novelas, das séries, e a gente começa a pertencer a tudo aquilo. Você fica parecido com quem você anda. Não é verdade? Muito parecido.
Eu tenho amigos meus, que são amigos meus desde a terceira série do ensino fundamental, que a gente fala igual. A gente faz as mesmas piadas. Aí quando a gente fica perto de outras pessoas, que são amigos nossos em comum, mas não são tão próximos, as pessoas falam assim, eu não sei quem que está falando, se é o Gabriel ou se é o Thiago. Porque a gente fala muito igual. E a gente tem os mesmos gostos. E a gente parece que vive a mesma coisa. Só que sabe o ruim da coisa? O Gabriel, vou dar exemplo aqui do Gabriel, Gabriel, e o amigo do Gabriel, o Thiago. A gente é tão igual, mas tão igual, e a gente andou tanto junto, mas tanto junto, que a gente cometeu os mesmos erros juntos. Então a gente parece com quem a gente anda. Nós parecemos, sabe tem uma conta aí que todo mundo fala, né? Você é a soma das 5 pessoas com quem você convive mais. E isso é muito verdade. Quem influencia você? Quem que consegue, por exemplo, se a gente... Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, pessoal. No versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras traduções, eu falei isso aqui na nossa igreja na semana passada, talvez na tradução de vocês, não seja amoldeis, mas seja conformeis. Tanto uma quanto outra, ela vem de uma palavra chamada forma. A gente está falando o seguinte, que existe uma influência tentando fazer com que nós tomemos alguma forma. No caso, a forma que essa influência está fazendo a gente tentar tomar é a forma do mundo. Quem está tendo acesso à sua mente? Quem que está tendo acesso à sua cabeça? Quem que está colocando a mão em você e te moldando como um vaso? Te moldando como um oleiro? Vocês já pararam para pensar quem que está moldando a gente? Se nós somos a soma dessas pessoas, se nós somos o produto daquilo que a gente consome, então, o que a gente está consumindo que está fazendo com que a gente seja moldado? Para quem que a gente está dando a chave da nossa cabeça?